Um dos maiores derramamentos do Espírito, desde os dias dos apóstolos, ocorreu na quarta-feira pela manhã, 13 de agosto de 1727, entre os irmãos morávios em Herrnhut, Alemanha, no estado de Conde Zinzendorf, na Saxônia. No início do século XVIII, então a gente está depois da Reforma, já passamos Lutero, já passamos Calvino, é uma fase mais pós-Reforma. Duas experiências foram vividas por essa comunidade despertada pelo Espírito Santo. Em primeiro lugar, os irmãos reavivados enfatizavam continuamente o conhecimento da salvação pela fé somente em Cristo. A segunda experiência que aconteceu aos irmãos foi uma pessoal unção do Espírito Santo para a vida e serviço a Cristo no mundo. Então, no mesmo momento, todos os presentes absorvidos em profunda devoção foram estimulados pelo toque místico e maravilhoso de um poder que ninguém poderia definir ou entender. Por consequência dessas duas experiências, esta comunidade vivenciou dois despertamentos. Houve um despertamento para a composição de hinos e músicas espirituais. Nenhuma igreja, em comparação aos seus números, já produziu tantos hinos como a comunidade moraviana. Mesmo depois de 2 séculos, ainda continuamos cantando suas composições. Houve também um despertamento de uma poderosa visão mundial de missões. Essa pequena igreja, em 20 anos, teve mais atuação em missões do que muitas igrejas em toda a sua existência. Nós estamos começando hoje a nossa série de mensagens com o tema Avivamento. É um tema que traz muita curiosidade, interesse, más compreensões. E eu estou muito animado de poder trabalhar com esse tema, com esta igreja que nós temos uma caminhada tão inicial. Estou aqui com vocês há aproximadamente 1 ano e meio e poder falar sobre esse tema que para mim é tão importante, tão fundamental, que está tão atrelado à minha história de vida e minha conversão, é um grande privilégio poder compartilhar com você. Mas talvez existam algumas interpretações que já estejam sendo realizadas mesmo antes dessa mensagem começar. Mesmo antes dessa palavra iniciar com você. Os mais tradicionais estão reclinando para trás, cruzando seus braços e dizendo: avivamento? Será que vem com aquelas doutrinas pentecostais? Será que nossa igreja vai mudar de característica ou de identidade ou de doutrinação? E uma certa resistência e preconceito talvez esteja tomando o coração dos nossos irmãos mais reformados e mais presbiterianos. Por outro lado, pode ser que nós tenhamos alguns irmãos mais animados e pentecostais que estejam aqui no nosso meio e que já se inclinam para frente na sua cadeira dizendo: que bom, estamos na igreja certa, onde vai falar do Pentecostes, do avivamento, do Espírito Santo. E talvez um certo nível de expectativa esteja surgindo no seu coração. Eu quero frustrar as expectativas desses dois grupos essa noite nessa série de mensagens. Nem para você que é tradicional ou reformado e que tem alguns certos tipos de resistências em relação a esse tema, e nem com você que é pentecostalizado ou veio dessa doutrinação, que tem certos tipos de expectativas de movimentos. O que eu quero falar com você é de um avivamento bíblico, de um avivamento que confronte a esterilidade do tradicionalismo reformado e presbiteriano, que confronte a frieza de uma soberba intelectual, de uma arrogância doutrinária que faz muitas vezes presbiterianos ou reformados se colocarem numa posição como senhores da razão, denominando os demais irmãos em suas experiências como meninos da fé. Eu quero confrontar esse tipo de comportamento que muitas vezes é prática comum em igrejas tradicionais com a denominação como a nossa. E ao mesmo tempo eu também desejo expor os meus conflitos e contradições em relação à meninice espiritual, chamada de muitas vezes e denominada de pentecostalismo, que muitas vezes nada se parece com as Escrituras, e são experiências místicas, pessoais, estereotipadas, cunhadas dentro de um movimento muito característico e próprio, que tem os seus jargões, que tem os seus trejeitos, mas que não tem relação com a palavra de Deus e com o próprio Espírito Santo. Tem mais a ver com a humanidade, com o sentimentalismo, com a histeria ou com a manipulação de massa, mas que nada tem a ver com a palavra.
Portanto, quer você faça parte do grupo A ou do grupo B, nós estamos com sérios problemas aqui essa noite para resolver, e nas demais mensagens que vamos abordar. Eu não quero que você tire uma impressão a partir desse primeiro encontro nosso. Nós temos ainda pelo menos mais 6 pela frente, onde vamos falar desse tema tão caro à igreja cristã, que cobrou um preço alto na sua história até chegar nos dias de hoje, e que é tão importante para ser relegado a um lugar de anonimato, a um lugar de pouca experiência, de pouca atenção. Se você perceber, por exemplo, alguns dos presbiterianos podem resistir mais a essa mensagem, principalmente pela defesa de que uma euforia espiritual, ou até mesmo uma exuberância de dons não faz parte da nossa doutrina. Não é verdade. Talvez você não conheça muito bem a história da própria igreja que você professa. Em 1990, a nossa denominação, a IPI do Brasil, se reuniu diversos anos e chegou à conclusão, nesta década, em 1990, sobre a doutrina do Espírito Santo. Até então, nossa denominação não acreditava que os dons eram contemporâneos à igreja. Acreditava-se que os dons haviam sido dados especialmente para o período apostólico. Havendo encerrado esse momento, cessaram-se também as manifestações de dons. Profecia, línguas, interpretações, dom de curas, dom de poder, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, tudo isso não existia mais, porque foram dons dados aos apóstolos. Depois de algumas dificuldades no decorrer da sua própria história, como 1970, com o surgimento da igreja presbiteriana renovada, aqui inclusive no norte do Paraná, a nossa igreja começou a se mobilizar para estudar melhor esse movimento do Espírito e chegou à conclusão, com um livreto que na verdade é uma norma constitucional, é uma apresentação doutrinária da nossa denominação. Os dons são para hoje, são contemporâneos, devem ser vividos e exercitados pelos crentes, conforme diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, com decência e com ordem. Nós somos uma igreja que acreditamos no Espírito Santo, que operamos nos dons e que buscamos isso com anseio, mas pode ser que muitos de nós nos acomodamos a uma linguagem religiosa e doutrinária, baseada no tradicionalismo, que não nos faz perceber a exuberância desse tema e a importância dele para os nossos dias atuais. Inclusive, tem um livro que até fica a dica de uma leitura. Francis Chan, que é um pastor norte-americano, escreveu um livro chamado O Deus Desconhecido. Um título bem instigante para falar sobre o Espírito Santo. Porque falamos muito do Pai, declaramos muito a salvação do Filho, mas quando chega ao movimento do Espírito Santo, temos as nossas reservas e fazemos as nossas próprias resistências. Por que isso? Principalmente em ambientes mais tradicionais ou reformados, como o da nossa denominação. Por isso, nós precisamos quebrar alguns paradigmas e no nível das Escrituras e da maturidade da palavra, que é o nosso esteio, que é o nosso alicerce, que não nos faz pisar fora daquela direção de Deus, entendemos que o Pentecostes, ou a vida pentecostal, é a vida da igreja primitiva que foi experimentada nesse movimento. O que era o Pentecostes, irmãos? O Pentecostes era uma festa judaica da colheita, que tinha por princípio e propósito celebrar o dia que Deus deu as tábuas da lei para Moisés. Essa festa era uma pedagogia do povo judeu para não se esquecer que Deus deu leis ao povo. Então, no dia de Pentecostes, em Atos capítulo número 2, o Espírito Santo vem sobre a igreja para confirmar o que havia sido prometido em Joel capítulo número 2, que o Espírito Santo não seria dado apenas a reis, profetas e sacerdotes, como era no Antigo Testamento, mas agora a toda a carne, homens e mulheres, filhos e filhas, jovens e velhos, servos e servas, sobre toda a carne. Aquela igreja experimenta esse movimento no dia de Pentecostes, e se cumpre a promessa de Jeremias 31:33 que diz: eis que virão dias onde eu escreverei as minhas leis, não em tábuas de pedra, mas em seus corações. Os filhos se converterão aos pais e os pais aos filhos, até que chegue o grande dia do Senhor. O Pentecostes de Atos 2 é a inauguração da concretização da promessa de Deus feita no Antigo Testamento. Por isso, se nós olharmos para trás, nós temos sim uma linhagem pentecostal. Nós não podemos dizer que pentecostal é somente aquele que faz parte de tal denominação. Que pentecostal é somente aquele que faz parte de um determinado movimento doutrinário religioso. Pentecostal somos todos nós. Se olharmos na origem da igreja primitiva, um ato único e irrepetível. Não acontecerá novamente.
não será feito novamente. Mas na verdade nós pedimos por algo semelhante: derramamento, despertamento, avivamento, reavivamento, vitalização, revitalização. São termos correlatos para explicar a mesma experiência: o derramar do Espírito Santo que traz vida aos corações que servem a Deus. Por isso, nós podemos sim olhar para a nossa trajetória e nos conectar ao Pentecostes de Atos 2 e dizer que de lá até os dias de hoje há um movimento retilíneo de Deus, há um movimento linear da presença de Deus, avivando o seu povo, visitando o seu povo, conforme diz o Salmo de número 80, versículo 14: acaso o Senhor não visitará o seu povo para que a sua esperança renove em ti? Ou seja, essas experiências constantes e contínuas nos conectam a uma experiência do derramamento do Espírito Santo, que aconteceu em Atos capítulo 2, e que é uma verdade para você e para mim. Mas nós temos um aprendizado para fazer aqui essa noite. Porque o despertamento não acontece com o movimento humano. O despertamento espiritual não acontece com uma articulação pessoal. É um agir de Deus. Mas esse agir vem também acoplado e unido com um ambiente que é preparado. Há uma reverência a este avivamento. Há uma necessidade, há uma intencionalidade, há uma carência, há um desejo. Por isso eu quero olhar um texto das Escrituras, que vai mostrar para você e para mim o quanto que o avivamento e o despertamento deve ser esperado, deve ser respeitado e deve ser vivido nas nossas vidas. Jesus tinha acabado de morrer e ressuscitar. Os discípulos estavam trancafiados dentro de um cubículo, com medo dos judeus, porque eles seriam os próximos a serem mortos, porque eram associados à doutrina e à da seita cristã. Então, naquele momento de medo e angústia, Jesus ultrapassa as paredes, se coloca no meio deles e diz: paz seja convosco. E faz sobre eles um movimento que antecipa o Pentecostes. Jesus explica para eles o que precisa ser feito antes de receber o derramamento. Quais são as atitudes que precisam ser assumidas antes de receber do poder de Deus. E Jesus é pontual, específico e objetivo. E apenas um versículo vai trazer para nós essa experiência essa noite. O que precisamos para recebermos desse despertamento e anteciparmos o ambiente para que esse despertamento aconteça na sua vida e também na minha vida e nesse lugar. O texto é de Lucas capítulo de número 24, o versículo de número 49. E o versículo de número 48 começa dizendo: vocês são minhas testemunhas do que eu tenho dito. Sobre a ressurreição, sobre a sua vida, sobre o seu senhorio. E ele disse: eis, ou eu envio a vocês a promessa do meu Pai. Mas, porém, contudo, entretanto, fiquem na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus faz uma antecipação de Pentecostes. Ainda não é o dia. Ainda temos algumas semanas até o cumprimento da promessa e o derramamento abundante em Atos 2. Mas Jesus antecipa dizendo para nós que existem 3 atitudes para você aguardar o Pentecostes. Primeiro, o avivamento na nossa vida. Este despertamento espiritual é o resultado de um profundo senso de necessidade. A palavra de Deus diz, ali no versículo de número 49, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, em primeiro lugar, avivamento é uma necessidade. Você precisa dele. Eu preciso dele. O Dr. John Stott, famoso pregador inglês e teólogo, disse: antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, ele enviou o Espírito Santo à igreja. Porque não dá para ser igreja sem o Espírito Santo. Não dá para ir ao mundo para falar do Evangelho sem o poder e o revestimento do alto. Revestimento é uma necessidade, é uma carência, é um anseio do nosso coração. Aí eu faço uma pergunta retórica. Se é uma necessidade, se é uma carência, se é um anseio, por que será que nós ficamos tão distantes disso? Por que será que nós não temos esse desejo? Por que será que saímos da nossa casa preocupados com a roupa que vestimos, com o carro que dirigimos, com o trabalho de amanhã, e pouca ou nenhuma expectativa trouxe ao nosso coração nesse momento? Viemos para um lugar onde é um espaço social, onde se reúnem muitas pessoas, tem uma boa música e uma palavra razoável. E um ambiente gracioso com muitos irmãos e belo. Mas a expectativa do derramar,
E a expectativa da presença, a expectativa do fluir, onde está? Talvez a gente não tenha mais essa necessidade. Talvez a gente esteja tão tomados dos nossos próprios recursos. Temos tantas condições humanas. Temos tantas possibilidades nossas, que se o Espírito Santo não aparecer, a gente dá conta sozinho. A gente faz do nosso jeito. Leonard Ravenhill é um teólogo e um pastor que viveu o avivamento da Argentina na década de 50 e 60. E ele descrevendo sobre esse avivamento, ele fala que aquele despertamento aconteceu porque as pessoas sentiam uma profunda necessidade de Deus. E ele escreve no seu livro, que fala sobre esse avivamento, ele diz: nós aprendemos a viver satisfeitos sem o avivamento. Aprendemos a viver satisfeitos. Está tudo certo. Se não tem o toque, se não tem o fluir, se não tem a presença, se não tem a manifestação, se não tem a exuberância da presença de Deus. E eu não estou falando aqui de manifestações extraordinárias, emocionais ou sentimentais. Estou falando do peso da glória, o peso da presença. Ai, irmãos, nós não somos infantis. Você sabe quando há uma sensibilidade maior. Você sabe quando de fato Ele está dizendo: eu estou aqui ministrando seu coração. E Ele diz: a gente aprendeu a viver sem isso. A gente aprendeu a viver com o bom. E a gente não busca mais o melhor, o mais, o profundo. Nós temos também o Dr. Russell Shedd, que era um americano que erradicou aqui no Brasil. E ele escreveu um livro chamado Avivamento ou Renovação Total. Avivamento e Renovação, perdão. Avivamento e Renovação, ele diz o seguinte: nós estamos tão distantes do avivamento que a gente é incapaz de perceber a sua falta. Você consegue perceber que falta avivamento para nós? Será que a gente está tão distante do avivamento que a gente nem percebe que Ele não está por aqui? Que essa vitalidade de Cristo não está em nós. Não está no nosso relacionamento conjugal, não visita a nossa casa, não visita a nossa família, não toca os nossos relacionamentos, não toca a nossa história, não visita os nossos cultos, não transborda dos nossos ministérios. A gente aprendeu a viver mecanicamente, a gente aprendeu a viver humanamente. Será que a gente é capaz de perceber que talvez a presença não esteja operando? Que ela não esteja por aí? E que a gente esteja fazendo algo na força do nosso braço e na competência da nossa humanidade? Nós temos um outro autor que escreveu um livro chamado Os Caçadores de Deus, Tom Cheney. Esse livro foi uma febre no final da década de 90 e começo dos anos 2000. Um livro que apresentava experiências de quebrantamento e renovação espiritual. De homens e mulheres que se aplicavam em conhecer mais de Deus através da experiência com a palavra e com a oração. Com jejum, com quebrantamento. E ele diz o seguinte: se em algumas igrejas o Espírito Santo fosse retirado, elas nem perceberiam sua ausência. Já pensou isso? A gente está aqui levantando a mão, o pastor está pregando, você está dando dízimos e ofertas, os seus filhos estão sendo atendidos pelo ministério infantil, mas a presença não está mais aqui, a gente continua fazendo tudo como se fosse para Ele, mas sem Ele. Já pensou a pobreza disso? A miséria de ser uma igreja assim? E isso não é tão difícil de acontecer, porque em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, nós temos um texto das Escrituras que confronta essa atitude de uma igreja chamada Laodiceia. Essa igreja dizia o seguinte: nós estamos satisfeitos, não temos ausência de nada, estamos plenos. E Jesus olha para eles e diz: o quê? Vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Uma igreja que aprendeu a ser satisfeita sem Jesus, ao ponto de Jesus bater na porta dela no versículo 20 e dizer: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Uma igreja que deixou Jesus para fora e fazia um cultão, conferência, encontro de avivamento sem Jesus. Essa é a minha grande preocupação, irmãos. De nós estarmos formando uma comunidade de discípulos que não tem a sensibilidade do despertamento de Deus. Que não tem um relacionamento profundo com o Espírito Santo ao ponto de normalizar a sua vida e dizer: está tudo bem, é assim mesmo. Esta é a vida normal do cristão nominal, do cristão frio, do cristão que se acomoda nas poltronas religiosas, no cristão ritual, no cristão religioso, no cristão cerimonial. Essa é a vida normal. Será que estamos conscientes de que pode ser que estejamos satisfeitos com uma vida sem a presença forte, poderosa, confrontadora e constrangedora do Espírito Santo? Porque, irmãos, não vamos nos iludir. Todas as outras informações a respeito disso são espúrias.
inverdades, dizendo que você pode fazer pelo seu jeito, pela sua técnica, um bom louvor, um bom orador, uma boa imposição de voz, um bom movimento evangélico pode trazer a presença. Não é verdade, porque a presença de Deus só vem onde há necessidade, onde os corações estão insatisfeitos, onde uma santa insatisfação começa a correr nesse lugar, passa por essas arquibancadas, visita jovens, adolescentes, homens e mulheres, jovens e mais velhos, visita gente tradicional e gente mais informal, visita gente que tem longa caminhada cristã e gente recém-nascida espiritualmente. Quando essa insatisfação começa a correr nas veias dos que ocupam um púlpito ou dos que ocupam as cadeiras, algo começa a acontecer de Deus. Porque foi Thomas Edison, um grande inventor, que disse: o descontentamento e a insatisfação são os primeiros passos para o progresso. Se a gente quer crescer e desenvolver na vida espiritual, esteja insatisfeito. Reconheça que a sua vida espiritual não é como deveria. Pare de ficar se comparando com alguém. Pare de fazer a medida da santidade com o outro. A medida da santidade não é com o irmão do lado. A medida de santidade não é com a outra denominação ao lado da rua. A medida de santidade é com o próprio Deus Todo-Poderoso e Santo. Ele disse: sejam santos como eu sou santo. Se nós tirássemos essa comparação, se estabelecêssemos essa régua na nossa comunidade, irmãos, nós cairíamos de joelho, afastaríamos as nossas cadeiras, bateríamos no peito, pediríamos misericórdia, porque não somos tão bons como imaginávamos, não somos tão melhores quanto outros irmãos como pensávamos, porque a régua de comparação é com Deus todo santo e poderoso. Ah, se isso viesse sobre a nossa vida e nosso coração e trouxesse uma profunda convicção, conversas fiadas de mesa sobre líderes seriam extirpadas da nossa casa. Preconceitos e julgamentos a respeito de doutrinas e outras comunidades seriam aniquiladas dos nossos encontros. Humildade, amor e dedicação brotariam da nossa comunidade. A soberba e altivez intelectual, baseada no academicismo religioso, seriam confrontadas pela graça do Espírito Santo em nós. Ah, irmãos, se nós fôssemos realmente tomados por uma necessidade do Espírito Santo, Deus não pode encher o que já está cheio. Se você está satisfeito e satisfeito com a sua vida espiritual, o lugar do altar não é o seu lugar. Porque o altar é o lugar do constante derramamento. E nós vamos aprender aqui, na penúltima mensagem dessa série, que o derramamento é contínuo e constante, mas no altar não dá para ficar satisfeito. Há sempre um senso de inquietação. Podia ser mais. Podia ter mais, pastor. Já acabou o culto. Eu queria mais. Puxa, o louvor pediu para sentar. Eu queria mais. Quer saber de uma coisa, pastor? Eu vou para minha casa, eu vou fechar o quarto porque eu quero mais. Uma santa insatisfação correndo em nosso meio, porque Deus só derrama sobre o sedento. Isaías 44, versículo 1 diz assim: eis que derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua descendência e a minha bênção sobre a tua posteridade. Deus só derrama sobre quem está sedento. O Salmo 42, de um homem que quer Deus, ele grita o seguinte no versículo 2: ah, minha alma tem sede de ti. Como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma para contigo, Deus. Eu tenho sede, eu grito, eu berro. Por isso que algumas pessoas extrapolam até mesmo na sua linguagem corporal, porque tem sede, porque desejam. Eu mesmo, irmãos, algumas vezes na minha maturidade também já cometi exageros, porque toda paixão gera exagero. Fala para mim no teu tempo de namoro. Vê se você faz as mesmas coisas no tempo de casado. Devia fazer mais, né, irmãozão? Né, irmãzona? Podia fazer mais. A verdade é que a paixão, ela traz exageros. Avivamento traz exageros, irmãos. Mas eu não tenho medo desses exageros. Porque exagero a gente não combate, a gente ensina. Porque se combatermos o avivamento, ele não virá. Mas se permitirmos que ele venha e a paixão aflore, e com essa paixão a gente ensine os exageros e coloque isso dentro do compêndio da palavra, da estrutura da palavra, irmãos, está tudo certo, mas tem que ter paixão. Deus não derrama sobre corações que já estão cheios. Por isso que o avivamento tem que ser uma ansiedade, uma necessidade. Eu quero mais, eu preciso de mais. Não é o suficiente. Segundo, o avivamento é uma necessidade, mas o avivamento é uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Se você olhar no texto bíblico, Jesus diz para os discípulos: fiquem em Jerusalém. A palavra ficar em Jerusalém, a nossa tradução que a gente leu é cidade. Mas na verdade,
A gente pode traduzir por Jerusalém, que é onde eles estavam. Muitos de nós podem dizer assim: ah, Jerusalém, eu adoro Jerusalém. Opa. Eu amo Jerusalém. Eu queria conhecer, eu queria estar lá, eu queria ficar lá, conhecer as ruas, as ruínas de Jerusalém. Ah, parece ser um lugar tão agradável para estar, né, pastor? É, para você. Não nos dias de hoje, né, por causa da guerra. Mas para você parece um lugar agradável. Mas fala isso para os discípulos quando eles ouviram essa mensagem. O que era Jerusalém para os discípulos? Você lembra onde eles estavam? Trancados com medo dos judeus. Por quê? Porque eles eram os dissidentes da religião judaica. Eles eram considerados seita. E o criminoso Jesus, na condição de seita, havia acabado de ser crucificado. E agora os judeus e o Império Romano estavam procurando os seus seguidores para também crucificá-los. Os discípulos eram os próximos em Jerusalém para serem crucificados. A cabeça estava a prêmio. Mas não somente isso. Jerusalém é um lugar onde os discípulos traíram, se afastaram, negaram a Jesus. Cada espaço, a memória espacial daqueles discípulos era tomada para aquele lugar. Ai, aqui Jesus curou um cego. Ai, aqui Jesus deu a vista, fez um coxo andar. Aqui Jesus multiplicou os pães e peixes. Aqui eu traí Jesus. Aqui eu me afastei de Jesus. Aqui eu fui orgulhoso pedindo para sentar à direita dele. Ai, meu Deus, eu me arrependo. Jerusalém não era um lugar legal para se estar, porque era um lugar de ameaças e um lugar de decepções. E Jesus olha e diz assim: fique em Jerusalém. Se você quer viver um avivamento, minha irmã, meu irmão, tem que ficar em Jerusalém. Tem que assumir responsabilidades graves. Cristianismo não é brincadeirinha. Não é faz de conta. Eu sei que até aqui você estava empolgado com Somos Casa. Até aqui estava empolgado com as palavras que nós trouxemos, didáticas, práticas, desafiadoras. E que você disse: eu quero me conectar, porque essa casa me faz bem, eu me sinto em casa. Sim, mas entenda que há um preço, um custo a seguir Jesus. Há um custo do discipulado com Ele. Não dá para você vir e continuar do mesmo jeito. Não dá para você vir com seus pecados ocultos e ser acariciado nos púlpitos desse lugar, ou nas mensagens desse lugar. Não dá para você vir com uma vida distorcida, uma vida maltrapilha. Não dá para vir associado às trevas e continuar o inquilino da casa dizendo que está tudo bem. Não, irmãos, desse lugar você também será confrontado, não apenas consolado. Nesse lugar você também será desafiado, não apenas acolhido. Nesse lugar você será chamado à renúncia e não apenas a fazer algo para o ministério. Irmãos, o chamado com Cristo é um chamado à obediência, é um chamado a estar na presença dEle, a pagar o preço por andar com Ele. Não dá para ser o mesmo. Não dá para se imiscuir com o mundo, não dá para se misturar e zombar de Deus com as nossas práticas mundanas e dizer que isso é normal, porque nós somos mais sábios do que outros irmãos que são mais rígidos. Não é sobre moralismo, não é sobre doutrinação humana, é sobre agradar o Deus a quem eu sirvo. E se a sua vida com Deus não lhe cobra nenhum preço, eu posso lhe garantir que você não tem vida com Deus. Se não lhe custa nada os seus amigos, as músicas que você ouve, os lugares que você frequenta, as danças que você faz, se não lhe custa nada, significa que você ainda não entendeu o custo do Evangelho. Não entendeu. Porque Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: não entristeçam o Espírito Santo, o qual foi o selo que Deus deu a vocês para o dia da redenção. Não entristeça, meu irmão. Não entristeça, minha irmã. Não é porque não pode transar antes do casamento. É porque isso entristece o Espírito Santo. Não pode, não deve. Não é porque aquele álcool não deve chegar até você. Não é porque não pode. É porque você não quer entristecer o Espírito Santo se embriagando com vinho. Porque a Bíblia diz em Efésios 5,18 que a gente deve se encher com o Espírito e não se embriagar com o vinho ou com a bebida alcoólica. Não é sobre moralismo, não pode. Experiência com Deus e com o Espírito Santo é quando aquele jovem para de dizer que não pode e começa a dizer: eu não quero. Vida com Deus é quando aquele homem diz: eu não posso, e passa a dizer: eu não quero, eu não preciso, porque eu tenho tudo em Deus que já me salvou e me tomou. Ah, meus irmãos, isso é avivamento. É quando você e eu somos tomados de uma convicção tal do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, de acordo com João capítulo 16. Que não é por força humana,
Não é por um pastor, pregador, moralista que diz: não faça, não pode, isso é pecado, Deus te vê. Olha, hein, o Senhor vai te retribuir. Olha o devorador, hein, olha a brecha, irmão. Não, é gente que ama tanto a Deus que diz: eu não vou entristecer o Espírito Santo. Eu não vou desagradar o meu Senhor. Eu vou terminar esse namoro sim. Eu vou sair desse negócio horrível. Eu vou sair dessas amizades impróprias. Eu vou destilar a bênção de Deus ao invés de malícia. Eu vou colocar a discrição e a graça de Deus no meu corpo e não a sensualidade. Isso é Espírito Santo, isso é avivamento, irmãos. Agora, dançar no Espírito, rodar no Espírito, oh glória, todo mundo quer, e quebrantamento, e choro, e lágrimas. Quando isso vai acontecer, irmãos? E vida no altar, e bater no peito e dizer: eu não sou tão bom quanto eu parecia. Quando isso vai acontecer? Porque o que nós aprendemos a fazer é desenhar um avivamento plástico, sintético, genérico, forjado pela nossa humanidade, marketizado. Se é que essa palavra existe, né? Cheio de propaganda pessoal, mas com pouca vida. Quando, irmãos, nós vamos pagar o preço por viver na presença de Deus e sermos recipientes santos de um depósito santo, de um Deus santo? Quando vamos entender que antes de qualquer avivamento tem acertos de contas, tem obediência, tem entrega. O nosso guarda-roupa muda, nossas amizades mudam, nossos hábitos mudam, nossas prioridades mudam. Não quando o pastor fala, ou quando ele é o moralizador de uma comunidade, mas quando o Espírito Santo vem e convence e diz: mude, mude porque eu estou movendo sobre a sua vida. Mude porque eu te amo tanto e eu não quero me entristecer com essa prática que te diminui, que te torna indigna, que te torna menor do que eu chamei você para viver em mim. Antes de qualquer avivamento, tem acerto de contas. Joel capítulo 2, versículo 18 diz que o Espírito Santo viria sobre toda a carne e que seria derramado abundantemente. Mas antes de ser derramado, Joel faz um clamor. Versículo 12: rasguem os seus corações e não as suas vestes. Cinjam-se de lágrimas. Convoquem um santo jejum e convoquem a assembleia solene. Antes de vir o derramar, tem que vir quebrantamento. Tem que vir convicção de pecados. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, que estará conosco agora em julho, que você não pode perder esse momento especial de uma experiência com Deus, que nós estamos orando para que seja marcante para a sua vida. Ele diz: avivamento não é descer a ladeira com tambores e barulho. Avivamento é subir ao Calvário com lágrimas e pranto. Avivamento é uma responsabilidade. Você quer viver? A gente quer isso para a nossa igreja. Líderes da igreja, nós queremos isso. Prepare para alguns esvaziamentos de cadeira. A gente quer você aqui. Mas é provável que você queira apenas o Somos Casa. E não queira o Somos Avivamento. Porque o Somos Casa é a visão. Mas é o avivamento que torna viva a visão. Sem o avivamento, sem a presença do Espírito, sem o derramado do Espírito, é uma visão morta. Você pode crescer, você pode acolher, você pode servir, você pode alcançar e pode fazer tudo para Ele sem Ele. Não é o que nós queremos. Então por isso nós chamamos essa série para falar sobre a presença de um Espírito Santo que não pode ser esquecido na nossa visão como igreja. Agora, irmãos, é hora de cavar fundo. É hora de você decidir que essa cadeira e esse lugar pertence a você, não porque você simpatizou, mas porque você quer esse nível de responsabilidade, porque você quer esse nível de entrega, porque você quer viver mais profundo com Deus. Porque sem acerto de contas, não tem despertamento, derramamento do Espírito. Segundo Crônicas 7,14, você conhece o texto, que diz assim: e sararei a sua terra. O final do versículo, quem não gosta disso? E a gente ora bonito: Senhor, sara a nossa terra. Senhor, derrama da tua cura. Senhor, nós queremos o avivamento. O Senhor prometeu que sararia a nossa terra. Mas você não sabe o que diz no começo? Diz assim: se o meu povo, partícula condicional, se o meu povo, é o ambiente criado para isso. Se o meu povo se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei, derramarei avivamento, derramarei despertamento sobre a sua terra, sobre o seu filho adolescente, sobre o seu marido,
sobre a sua esposa, sobre os seus funcionários, sobre os seus líderes de ministério, sobre o seu grupo de relacionamento, sobre a sua célula e pequenos grupos. É ali que acontece. Já pensou, filhos despertados pelo Espírito Santo? Você abrir a porta do quarto e encontrar o seu filho não vendo o último influencer, mas dobrado de joelhos orando ao Senhor? Já pensou que alegria você ver o seu filho cantando, tomando banho, não aquelas músicas inapropriadas de indignidade humana, de uma playlist de péssimo gosto que muitas vezes os seus pais mesmos estimulam, mas cantando louvores a Deus alto em bom som naquele chuveiro que reverbera até para os vizinhos? Voz de taquara rachada, está tudo certo, mas um homem ou uma mulher de Deus adorando a Jesus. Já pensou você ser surpreendido pelo seu marido, buscando a Deus, quebrantando numa reunião de homens aqui, ou num encontro adorar de vigília e oração lá no nosso centro de convivência? Você já pensou você ser surpreendida? Ao invés de ficar brigando com gente, você ter um despertamento espiritual na sua casa, orar com seus filhos e pelos seus filhos, orar pelo seu lar, orar pelas pessoas, e ao invés de a gente ficar pedindo para Deus mudar aquela pessoa, Deus mudar o nosso coração para sentirmos da presença dEle. Irmãos, como isso é maravilhoso. E como eu fico na expectativa disso acontecer ainda hoje nesse lugar, ainda hoje na sua vida. Deus despertando você para perdoar gente que você tem rancor até hoje. Deus despertando a sua vida para ler a palavra, uma palavra que você não ouve e nem lê há anos. Uma vida de oração despertada no secreto que você já abandonou há meses ou há décadas. Como eu acredito que o Espírito Santo pode estar fazendo isso agora, enquanto a palavra dele é proclamada. Não existe derramamento do Espírito sem acerto de contas. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Não, esse vai ficar para a semana que vem. Elias no Monte Carmelo, não tem fogo se não tiver acerto de contas. Semana que vem você volta para a gente falar sobre isso. E por fim, o último movimento, avivamento, ele é uma realidade. Avivamento, ele não é um tema de conferência. Grande conferência de avivamento, fogo para o Brasil. Que Deus me guarde, né? E a nossa equipe também, de fazermos qualquer anúncio assim na igreja. Pensou? Noite de avivamento, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Não vamos fazer isso. Avivamento não é um tema de conferência. Avivamento não é uma abstração teológica. Avivamento não é uma doutrina vazia. Avivamento é uma realidade pessoal que você vive na sua experiência com a palavra, com a oração e com Deus da palavra, com Deus Espírito. Por isso, quando nós falamos em despertamento, nós não estamos falando da igreja das loucuras de meu Deus. Coisas infames, coisas infantis, extremismos ou histerias humanas. E também não estamos falando de rigidez e frieza doutrinária. Nós estamos falando de uma experiência concreta e madura de quem nasceu de novo e sabe que precisa viver para agradar o Espírito Santo. Por isso, avivamento é uma realidade para você e para mim. Sim, para a Igreja Presbiteriana Independente. Sim, para a segunda IPI. Sim, para reformados. Sim, para pessoas que vieram de movimentos pentecostais ou neopentecostais, que vão viver conosco e vão entender também o que nós acreditamos nesse lugar. É um alinhamento de propósitos no Espírito. Mas você precisa entender que todo avivamento começa com a característica, com a linha mestra, com a matriz do Pentecostes. Você sabe o que é matriz, né? Na época da impressão de CDs, quem conhece essa época aqui, época de impressão de CDs? Lembra? Gravação de CDs. Gente do céu, só eu e vocês aqui. A igreja está jovem demais, hein? Não, eu vou fazer de novo o teste. Quem conhece a época que a gente gravava CD e imprimia CD? Deixa eu ver. Melhorou um pouco, mas a igreja está jovem. Rapaz, tomar cuidado com a minha linguagem. Às vezes eu falo coisa aqui que você nem entende, né? Mas quando a gente ia fazer a gravação de um CD ou de vários CDs, a gente sempre tinha uma matriz. Ela ficava no disco superior do computador, lembra disso? E ele ficava sempre lá e o outro ficava embaixo. Ele era a matriz, ele só fazia a reprodução. Nós temos a matriz, que é o Pentecostes. Atos capítulo 2. Não é a doutrina, não é aquela denominação, não é aquele movimento. É a matriz de Atos 2, Bíblia. Essa é a matriz que nos conecta a tudo. O que aconteceu em Atos 2? Vamos lá.
Quero convidar você agora a uma jornada. Eu vou pegar a sua mão e vamos andar um pouco na história dos avivamentos para você entender o que está acontecendo. Atos capítulo 2, ano aproximadamente 33 depois de Cristo. O derramamento do Espírito Santo vem numa comunidade de 120 discípulos. Pedro se levanta, prega poderosamente e cerca de 3.000 pessoas se convertem só naquele dia. Atos capítulo 9, aproximadamente alguns anos após a ressurreição de Cristo, apóstolo Paulo é tocado pela presença de Jesus e vai até os irmãos em Jerusalém, e lá ele também tem conexão com Pedro, o avivado agora, que era corajoso e não mais mentiroso ou até negador. Agora Paulo é tomado de avivamento e ele sai para pregar aos gentios, a Grécia, as cidades que não eram judaicas. E então ele chega em Atos capítulo 19 e prega a cidade de Éfeso. Quando ele chega, ele encontra um grupo de discípulos. Esses discípulos, ele faz a pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Os discípulos fazem como muitos irmãos e irmãs podem estar fazendo aqui essa noite. Espírito Santo? A gente nem sabia que tinha isso. Então Paulo fala: recebam o Espírito Santo. E eles são cheios do Espírito Santo. Algumas manifestações acontecem após isso. Eles são tomados pelo Espírito Santo e um avivamento chega em Éfeso. Os adeptos da deusa Diana, os adoradores de Diana, levaram um montante de 500 mil reais em dinheiro de hoje para o centro da cidade e queimaram livros e os seus ídolos. E um grande avivamento varreu a cidade de Éfeso, se tornando uma igreja poderosa ao ponto de Timóteo ter que ser tomado para ser levado em Éfeso. Na primeira carta de Timóteo, Paulo, que é o avivalista que estava em Éfeso, ora por Timóteo e diz: Timóteo, eu oro para que você reavive o dom de Deus que há em ti. Viva no avivamento, Timóteo. E o avivamento vai se perpetuando na igreja primitiva até o ano de 375, quando o imperador Teodósio proclama que a igreja cristã é a religião oficial do império. Então nós entramos numa decadência institucional, onde o avivamento é sufocado pela tradição humana e pelo domínio da igreja institucional. Foram quase 1000 anos nisso. No ano de 1173, os valdenses, um grupo de pessoas que seguiam Pedro Valdo, um católico apostólico romano, que lendo as escrituras entendeu que ele deveria vender todas as coisas e sair pelas ruas de Lyon, na França, pregando o evangelho de Cristo. Esse grupo se associou a ele e foram morar em alguns montes perto dos Alpes italianos, e lá construíram a comunidade valdense, cujo propósito era orar, criar uma piedade cristã e resistir à corrupção moral da igreja. Sim, porque a história afirma que entre os anos de 370 até 1517, a igreja cristã da época se confundia com a moralidade dos cabarés daquela época. Não era tão mais santa a sua liderança quanto os cabarés. Os valdenses confrontavam o autoritarismo da igreja dominante e confrontavam a corrupção moral daquela época. E foram profundamente perseguidos. Esse foi o terremoto que deu origem à reforma protestante. No dia 31 de outubro de 1517, um homem recebe os efeitos desse terremoto. E lendo a palavra de Deus em Romanos capítulo 1:17, que dizia: o justo viverá pela fé, ele rasga sua batina e declara que a partir de agora ele iria proclamar o evangelho da salvação pela graça. Seu nome, Martinho Lutero. Isso aconteceu na Alemanha, e até hoje existe um monumento na cidade de Worms, na Alemanha, onde tem Pedro Valdo, do movimento valdense, e Martinho Lutero. Durante 400 anos houve um movimento de resistência que deu origem à reforma protestante. Martinho Lutero foi o padre, o monge agostiniano, que foi avivado pela palavra e despertou o movimento protestante reformado, do qual você e eu somos devedores. Mas não para por aí. Em 1727, numa manhã de 13 de agosto, uma quarta-feira, estava um grupo de morávios, uma região da Alemanha, que estavam orando e buscando a Deus, e um derramamento do Espírito Santo veio sobre aquele lugar. A vinheta que você assistiu aqui, o avivamento moraviano se estendeu por todo o globo terrestre, impactando muitas pessoas. Em 1735, um homem chamado John Wesley estava viajando da Inglaterra para os Estados Unidos e encontrou os moravianos no convés do navio. Eles mostravam uma serenidade diante da contradição que se vivia naquela navegação. Então, ele foi num momento devocional com os moravianos e ficou impactado pela vida espiritual, pela presença do Espírito Santo, pela dedicação e devoção que aqueles moravianos estavam externando no convés de um navio.
John Wesley volta para a Inglaterra. E na noite de no 1º de janeiro de 1739, ele está com um grupo de homens, o seu irmão Charles Wesley, um amigo chamado George Whitefield e mais 4 pessoas que eles tinham chamado na Universidade de Oxford, na Inglaterra, para orarem, e que ele inaugurou o grupo dos santos, o Clube dos Santos, para defenderem a fé cristã e a pureza de Deus numa sociedade altamente corrompida como era a Inglaterra do século XVIII. Naquela noite, em 1739, eles foram partir o pão e fazer a ceia entre eles, e um derramar do Espírito Santo os tomou. Às 3h30 da manhã, eles escreveram no diário deles mesmos: nós somos tomados por um poder da presença de Deus tal que não conseguimos levantar o nosso rosto do chão. Sabe o que aconteceu? 1740, um homem lá nos Estados Unidos chamado Jonathan Edwards, um homem que estava buscando profundamente a presença do Espírito Santo, manda uma carta a George Whitefield para vir aos Estados Unidos e pregar na sua igreja. Foi um dia de 14 de outubro de 1740 que George Whitefield, o grande pregador do ar livre, que pregava aos carvoeiros das minas da Inglaterra, estava pregando numa igreja, e o derramamento do Espírito Santo aconteceu sobre aquela comunidade. Jonathan Edwards é profundamente também impactado por aquele movimento, e começa uma expansão do avivamento nos Estados Unidos. Em 1750, ele é convidado a assumir a cadeira de um lugar em Nova Jersey, chamado Colégio de Nova Jersey, que seria a futura Universidade de Princeton. E o avivamento vai para a universidade também. E lá, os seminaristas, os estudantes, começam a ter experiências espirituais. Em 1815, um seminarista chega até a Universidade de Princeton. O nome dele é Charles Hodges. Este homem que vai se tornar o Dr. Charles Hodges, grande teólogo e pregador do nosso tempo, ele tem uma experiência de avivamento naquela Universidade de Princeton, e começa então a ter um chamado para pregar a palavra e ler a teologia com outros olhos. E esse homem, profundamente tomado, organiza uma série de instruções e de série de seminários e pregações. Isso é 1815. 1855. Um jovem se apresenta para ouvir as mensagens de Charles Hodges. E ele, o jovem de apenas 19 anos de idade, chamado Ashbel Green Simonton, o pai do presbiterianismo no Brasil, está lá assistindo uma conferência, e profundamente tocado pela mensagem, pelo Espírito Santo, esse jovem se curva e diz: eu quero servir ao Senhor. E imediatamente ele sente o chamado para chegar ao Brasil. 19 de agosto de 1859. Perdão, 16 de agosto de 1859. Ashbel Green Simonton chega ao porto do Rio de Janeiro, queimando pelo ardor missionário, começado num avivamento que tem a sua matriz no Pentecostes, que você está me acompanhando até agora. Ele inaugura a igreja presbiteriana no Brasil, vive apenas 7 anos no Brasil e morre de febre amarela. Mas faz em 7 anos mais do que pastores em conjunto fariam a sua vida toda, tomado por um despertamento e uma vida espiritual. 31 de julho de 1903, um grupo de pastores presbiterianos se reúnem porque não queriam mais viver em conformidade com a maçonaria, e querem viver uma igreja que agora não aceita mais essa prática. Eles saem, vão para um lugar, cantam hinos e louvam a Deus, e começam a pedir o poder do Espírito Santo para inaugurarem a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. A Igreja dos Milagres, como ficou conhecida, na tutela ou na batuta do Eduardo Carlos Pereira, o primeiro pastor brasileiro que nós temos conhecimento que cuidou desse movimento. Eduardo Carlos Pereira traz esse movimento de uma igreja pequena, simplória, mas que experimenta milagres cotidianos ao ponto de ser chamada Igrejinha dos Milagres. Em 1998, está acontecendo em Pensacola, no bairro de Brownsville, no subúrbio de Pensacola, lá na Flórida, nos Estados Unidos, um avivamento de uma igreja Assembleia de Deus, do pastor Steve Harris. Ele estava pregando numa manhã, no dia 14 de outubro de 1995. Ele está lá, prostrado, diante de um púlpito, e não consegue mais se erguer, porque a presença de Deus foi tão real, que aquelas pessoas começaram a chorar pelas suas vidas. Um culto que durou dias e mais dias, semanas e semanas, meses e meses, e foi por anos. Durante 5 anos, de 1995 a 2000, 4 milhões de pessoas passaram por esta igreja para vivenciar e experimentar em algum momento o que estava acontecendo naquele lugar, onde havia profunda convicção de pecados e manifestações do toque especial do Espírito Santo. Um pastor presbiteriano independente, com 50 anos de pastorado, aos 73 anos de idade,
educado na doutrina presbiteriana e reformada, resolve conhecer esse avivamento lá nos Estados Unidos no ano de 1998. Lá ele vai. Seu nome, Melquisedeque Blonde. Lá está ele naquele avivamento e volta para a sua igreja local, de aproximadamente 90 a 100 pessoas. É o mesmo sermão, é o mesmo homem, é a mesma igreja, é o mesmo público, mas algo diferente está acontecendo. Ao terminar os seus pequenos sermões, que não passavam de 20 minutos, as pessoas iam ao final rapidamente para atender um apelo à frente da igreja. O culto muitas vezes não terminava com a bênção, mas os jovens se reuniam e diziam: vamos orar mais um pouco aqui à frente. Algumas vezes os jovens pegaram a Kombi da igreja e foram a vigílias do domingo para a segunda, tendo que trabalhar no dia seguinte, só pelo desejo de continuar aquilo que havia sido incendiado no púlpito de um homem de 73 anos de idade. Os jovens daquela igreja olhavam todos os finais de celebrações de atividades no alto da torre da igreja, uma igreja que tinha um padrão gótico, tombado como patrimônio histórico. Perto da torre, uma luz acendia. Era o pastor Melquisedeque orando após o culto. É o pastor Melquisedeque prostrado em oração e pedindo a presença de Deus mais uma vez. Homem consagrado em oração, buscando vida em Deus e consagração contínua. Os jovens olhando aquilo falaram: o que é isso? Se o nosso pastor está vivendo isso, por que não nós? E um movimento começou a acontecer em poucos meses. Aqueles 100 membros se tornaram cerca de 600. Cadeiras brancas eram colocadas nos corredores com as fileiras de bancos de madeira, de uma igreja tradicional e tombada pelo patrimônio histórico. E de repente um avivamento varreu aquela igreja, tomou vários cantos daquela cidade, despertaram pastores e missionários. Dentre aqueles jovens que foram chamados como pastores, aqueles jovens que olharam o pastor orando ao final da celebração, entre aqueles jovens que se reuniam após o culto no altar para ficar mais um tempo na presença de Deus, está esse pastor que prega para vocês aqui essa noite. Avivamento é uma realidade, irmãos, e nos conecta ao projeto de Deus na história. Não pode ser mentira, não pode ser um movimento pontual, espontâneo e único. É um movimento que está aliançado com a vontade de Deus de avivar a fé de um povo que vai se despertar para o zelo e para a obra do Senhor. É uma realidade. Eu nasci no avivamento. Quando eu entrei nessa igreja tomada de avivamento, ela estava no ano 1999 com esse movimento. Eu entrei ali entre 99 e 2000 e eu consegui experimentar de gente que chorava, que se quebrantava, que se humilhava, mas gente que também se disponibilizava, gente que era generosa com as suas finanças, mas gente também que era amorosa no seu acolhimento, não porque a igreja pedia, mas porque o Espírito Santo estava movendo naquele lugar, irmãos. Não foram poucos os exageros, mas todos ensinados e com a maturidade do Senhor. Por isso eu quero dizer para você, se a nossa comunidade quer viver avivamento, a gente precisa saber que não estamos vivendo algo pontual e momentâneo. Nós não estamos dizendo que Deus resolveu fazer isso na segunda IPI de Maringá e só ela é a porta-voz do avivamento de Maringá. Se nós queremos um avivamento na nossa igreja em Maringá, a gente tem que olhar para a história e dizer: Senhor, faz de novo. Nós imploramos, faz de novo. Abacuque capítulo 3, versículo 4. Aviva, Senhor, a tua obra e no decorrer dos anos torna conhecida. Nós precisamos nos conectar a isso e dizer: Senhor, não importa se você é A ou B, importa o que você é em Cristo. Se você está sedento, se você assume uma responsabilidade e se você entende que esse avivamento não é para mim somente, não é para alguns líderes da igreja, não é para quem canta no louvor ou para quem toca, não é para quem coloca uma camiseta da igreja. Esse avivamento é para você, meu filho. É para você, minha filha. E eu estou aqui enquanto prego, na expectativa, imaginando o que o Senhor pode fazer. Porque olha o que Ele fez na história, irmãos. Olha os movimentos que surgiram na história. O próximo pode estar dentro da sua casa, ainda dormindo num berço e tomando leite Nan como Silom. Mas o próximo avivalista dessa nação pode estar naquele berço da sua casa. Trate-o como dessa maneira. As nossas crianças nessa igreja não são crianças para serem entretidas, são profetas para essa geração. Os nossos adolescentes não são um movimento de
de participação ou de exuberância pessoal, não são guetos para poderem participar, não são tribos urbanas. Os nossos adolescentes são homens e mulheres de oração que vão buscar o melhor de Deus e vão impactar a sua universidade, a sua sala, a sua casa, a sua família. Eu não consigo olhar para aqueles adolescentes, muitas vezes displicentes, olhando o celular, paquerando a menina próxima a si. Eu não consigo olhá-los por esses olhos. Eu consigo olhá-lo como um homem de Deus, uma mulher quebrantada, uma profeta do Senhor, um missionário, um servo do Senhor, um homem com dons espirituais. Eu olho para essa geração e vejo: Senhor, faz de novo, levanta o Clube dos Santos, levanta nessa universidade, levanta na Unicesumar, levanta no Colégio Objetivo, levanta nas instituições públicas, levanta nos colégios, levanta nas nossas casas. Senhor, faz de novo o que o Senhor fez no passado. Faz de novo, Senhor. Eu fico imaginando o que Deus pode fazer aqui a partir dessa noite com a sua vida, se você se despertar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Talvez você seja o próximo John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, Evan Roberts no país de Gales, Erlo Stigen na África do Sul. Talvez você seja o Conde Zinzendorf como os moravianos. Eu não sei o que Deus pode fazer com você, meu irmão, mas se Deus queimar o seu coração por Ele, algo extraordinário pode acontecer. E isso nós chamamos de avivamento.